De olho no duelo de quinta-feira contra o Vila Nova, o Guarani iniciou a semana com movimentação no departamento médico. 4 atletas seguem lesionados e não devem ficar à disposição de Marcelo Chamusca mais uma vez. Leandro Vilela e Júlio César foram diagnosticados com uma lesão na coxa, enquanto Nicolas Careca e Persson lesionaram o tornozelo. Por outro lado, o técnico ganhou mais 2 opções para o sistema defensivo. João Vitor e Derlan, que também não viajaram com a equipe para São Luís, foram liberados pelo departamento médico e ficam disponíveis para o jogo de quinta-feira. Quem também volta ao time após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo é Matheus Pereira. O lateral esquerdo já perdeu 2 jogos nesse campeonato por conta de indisciplina. Na lanterna do campeonato, o Bugre precisa dos 3 pontos contra o Vila Nova para respirar na competição. A equipe goiana está em 19º lugar, apenas 1 ponto à frente. E sem vencer as 5 rodadas, o treinador bugrino afirma que o time tem condições de sair dessa situação incômoda. O torcedor vai ser muito importante nesses 2 jogos que a gente vai ter em casa. A gente voltar a vencer na competição, quebrar essa sequência negativa de resultados aí, de empates e de derrota. E voltar a pontuar, porque eu acho que a gente, pela performance, pela forma que o time vem jogando, o Guarani tem tudo para sair dessa condição. Outro problema que Chamusca considera essencial é a bola na rede. O time tem apenas 5 gols marcados nas 9 partidas que disputou até aqui. Melhorar no aspecto, principalmente, ser mais efetivo na criação das oportunidades, para que a gente possa vencer. Eu acho que você construindo, você criando, você jogando bem, você está muito mais próximo de vencer do que quando você não faz nada disso. O duelo contra o Vila Nova está marcado para a próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani já colocou os ingressos à venda para este jogo no estádio Brinco de Ouro, 21h30, Vila Nova. Olha, esse jogo são 2 em sequência que o Guarani precisa dar uma resposta para a sua torcida. Não adianta ficar com esse negócio, mas o time jogou bem lá contra o Vasco, não sei o que. Tem que ganhar os jogos. Tem que ganhar os jogos. E o Chamusca também já teve tempo de conhecer o elenco. Já está aí há 2 semanas. Mas não foi ele que montou o elenco. Não interessa. A resposta tem que ser imediata. E os jogadores também precisam dar uma resposta. Não adianta ficar com esse negócio de mimimi, não, porque não sei o que, porque não sei o que lá, tomar mais ou menos. Olha, tem que entrar em campo e, se necessário for, sair com os pés sangrando. E eu disse aqui ontem e volto a repetir, o presidente Ricardo Moisés tem que chamar o elenco às falas. Perguntar para cada um deles, você quer jogar no Guarani? Se não quiser, vai embora. Rescinde o contrato, não tem nenhum problema. Mas se ficar aqui, vai ter que honrar a camisa tradicional, a camisa de campeão brasileiro. O Guarani não pode ficar passando vergonha, dando vexame no campeonato, na última colocação. A última colocação que o Guarani teve num campeonato que eu lembro foi no Campeonato Paulista, quando o Branco foi técnico do Guarani. Caiu para a Série A2 em último lugar. Fez a pior campanha de todos os tempos do Guarani no Campeonato Paulista. Branco. Agora, de novo, o Guarani na última colocação. Não tem time. O time do Guarani não é tão pior assim do que os times que estão disputando a competição. Nem estou dizendo que é um time para enfrentar os grandões, para enfrentar o Cruzeiro, para fazer frente ao Cruzeiro, Vasco e etc. Se bem que contra o Vasco, você viu lá como jogou. Então, se o jogador se conscientizar, que também não adianta o treinador, né? O treinador, ele tem uma contribuição no máximo de 30%. Mas ele tem uma contribuição de 80% na escolha dos jogadores. Então, o jogador tem que ter a consciência de que ele tem que jogar muito mais. Ele tem que respeitar essa camisa do Guarani. E isso alguns jogadores não estão fazendo. Errando passes ridículos que nem na várzea, com todo respeito à várzea, acontece. E também jogador se arrastando em campo. Se não tem condição de jogar, então sai fora, pô. Não fique aí ocupando a moita, tá certo ou não, CH? Então, Batista, não, tá certo. Eu acho que esse choque tem que acontecer, mas o Marcelo Chamusca não pode transformar a água em vinho em uma semana, em 2 semanas. Não consegue. Ele precisa de tempo para trabalhar. O Guarani não tem tempo, Batista, por causa da pontuação.
Agora, ninguém faz milagre. Por mais que ele tenha experiência, ele precisa de um tempo para adaptar, para montar o jeito que ele quer que o time jogue. Não é assim. Não dá para estralar os dedos e falar assim, agora vai começar a jogar. Mas eu concordo com as suas colocações em termos de empenho. Então ele tem sim experiência suficiente para dar uma sacudida nesse grupo, ele, o presidente e o Michel. Porque tem jogador que está rendendo muito pouco. Não está rendendo, não está entregue, não está focado. É só assistir os jogos para vocês observarem, não é? Então alguma coisa tem que ser feita. E já, imediato. São 2 jogos dentro de casa e o Guarani tem que fazer 6 pontos. Tem. Não tem outro resultado. Pode até jogar bem, essa coisa toda, mas tem que ganhar. Pode até jogar mal, essa coisa toda, mas tem que ganhar o jogo. Ganhar. Então, é duro também, Batista, você jogar com a corda no pescoço na metade do primeiro turno, a pressão é muito grande. E eu já detectei uma coisa, Gleger. Tem jogador de, além de ser muito discutível tecnicamente, quando pressiona pior ainda mais. Então ele tem uma batata quente nas mãos para resolver, não vai ser fácil. Eu tenho esperança que ele modifique o status atual, mas não vai ser fácil. Pode até dizer o seguinte, o Gleger só fala isso, mas eu vou falar de novo. Quando acontece, como é que chama aquele meia, Batista, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que nós inclusive falamos que foi o destaque ali, acho que foi, não me fugiu o nome agora. Ronaldo. Mas será que esse menino não joga mais do que está jogando o seu Giovanni Augusto? Se pegar e colocar ele para jogar lá? Pelo menos vai correr, pelo menos vai se dedicar, pelo menos vai ser diferente, né, do que está acontecendo. Será que o atacante que está lá não joga mais do que está jogando o seu Lucão do Break? Do que está jogando o seu Bruno José? Que são jogadores experientes? E eu concordo com o CH, chama a responsabilidade, amigão. Faixa de capitão não é só para ficar tirando cara ou coroa lá no meio do campo, não. Não só para bater pênalti. Exatamente. Faixa de capitão é a hora que o negócio tá ruim, o cara, joga a bola aqui em mim, aqui, que pode deixar. Deixa que eu resolvo. É para isso que tem que ser o capitão do time. Né? Seu Ronaldo Alves, que, tava bem pra caramba, de repente, parece que não quer nada com nada. Nós vimos novamente aqui o segundo gol do Sampaio Correia, foi impressionante, né, gente? Pelo amor de Deus. Parece time que foi pro jogo, sabe aquele time de final de ano, que se reúne lá em dezembro e vai fazer um jogo de férias? Peraí, parece que não treina, E eu acredito no trabalho do Marcelo. Olha aí, O que é isso? Olha o segundo gol do Sampaio Correia. Isso é falta de comprometimento, Repito, acredito no trabalho do Marcelo. E, Marcelo, é o seguinte, se começar esses caras aí fazer corpo mole, não querer nada com nada, pega lá na base, lá que esses meninos vão te ajudar. A base do Guarani é muito boa. A base do Guarani tem bons jogadores. Não adianta ficar insistindo, né? Não adianta ficar insistindo com um nego que não quer saber nada, não quer nada com nada. Tira logo do time. Tira logo. Mas, poxa vida, vai colocar os meninos na fogueira? Rapaz, esses meninos não vê a hora de vestir a camisa do profissional. Não vê a hora de vestir. Eles estão ali na base vislumbrando isso a vida toda. Coloca para jogar. Eu tenho certeza de que pelo menos correr, se dedicar e ter comprometimento com a camisa que está vestindo, os meninos vão ter. E outra coisa, tem o Lucas Venuto, eu tenho um critério muito particular para saber se o jogador é bom ou não é bom. Quando eu vejo um atleta jogando, se eu tenho vontade de vê-lo jogando um pouco mais, é porque é bom jogador, no meu critério, né? Se eu não quero vê-lo nunca mais, é porque é um péssimo jogador. E esse Lucas Venuto, todas as vezes que ele entra, ele acrescenta. Assim como o Alan Vitor, lembra do Alan Vitor? O Alan Vitor sempre que entrava, acrescentava, marcava gol, nunca dava a camisa titular. Ou às vezes ele começava uma partida, não ia bem, porque tem que ter uma sequência. E aí no jogo seguinte, tirava a titularidade dele. Então, se não tem jogador correspondendo, jogadores que estão tendo oportunidade, o Iago, por exemplo, está tendo seguidas oportunidades, não corresponde. O Ronald, apesar de que fez um golaço, né? Conseguiu fazer um belíssimo gol, não está correspondendo. Madison não funciona, não vai, erra muito o passe, desliga do jogo de repente. O Silas, desde quando entrou no time, não está correspondendo. Então, vai ter que tirar aí um coelho da cartola. O Chamusca vai ter que buscar
alternativas que possam dar ao Guarani as vitórias. O time não vai... O mínimo que o Guarani pode fazer é permanecer na Série B. Não conseguirá se ficar dependendo de jogadores que não estão funcionando. O que o Chamusca não pode fazer é passar a mão na cabeça de jogador encostado ou que está largando. E a impressão à distância, não tenho nenhuma informação, é que esse chacoalho que o Batista está pedindo para você, Ricardo, que é o presidente, é que dentro do jogo, e a gente tem um pouquinho de experiência aqui, o jogo está falando isso para a gente. Então não é só perder, não é só o problema de não fazer os gols. A coisa, na dedicação, na intensidade, não está acontecendo. Então aí vem o Vitor Pereira, eu vou usar aqui um comparativo, aí essa cultura do futebol brasileiro, e a cultura está errada. Quando o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, vai na entrevista coletiva e fala o nome do jogador e expõe o atleta que não está se dedicando, falando do Roger Guedes, não, mas o cara está sendo antiético. Antiético é o cara não trabalhar direito, porque está recebendo em dia. Então, se ficar passando a mão na cabeça de caboclo que não está se dedicando, a responsabilidade é sua, Chamusca. Ou você dá um jeito desse time correr, ou a responsabilidade também vai ser sua. Vai morrer abraçado com a causa. Qual é a causa? A causa, vamos recuperar alguns jogadores. Tá bom, você vai ter esse tempo, pelo menos por minha parte vai ter. Mas o time tem que correr. E o Guarani não está correndo. Mas não há tempo para isso, eu concordo, né? Não é da noite para o dia, o cara não tem uma vara de condão, mas futebol é assim, é desse jeito, ele sabe que é assim que funciona. Não tem tempo, não há tempo. Ou ganha o jogo contra o Vila Nova, ou a situação vai se complicar. 6 pontos. 2 jogos, 6 pontos. O próprio Chamusca teve uma experiência altamente negativa na Ponte. 4 jogos, 4 derrotas, foi demitido. Ele sabe que a banda toca desse jeito. Então, ou põe o pessoal para resolver a parada, ou então, e também não é só o técnico, isso aí é um trabalho de conjunto. Nada acontece ao acaso. O Guarani, o que eu quero dizer aqui é que o Guarani não pode passar esse vexame de olhar a tabela e estar na última colocação. Isso é vergonhoso, isso é vexatório pela história que tem o Guarani. Eu acompanhei o Guarani em Libertadores, disputou 3 Libertadores, está aqui o Gleger, que morou lá no Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco tem uma homenagem ao Estádio Brinco de Ouro, que está completando 69 anos. Quantos jogadores saíram do Brinco para a seleção brasileira? Vários. Campeão brasileiro em 78, campeão da Taça de Prata. Foi vice-campeão brasileiro em 86, campeonato que terminou em 87, e depois outro vice contra a equipe do Sport. Sem contar as finais do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, contra o Santos. Uma história gigantesca. Quem veste essa camisa tem que entender, tem que vibrar com essa camisa. Se não vibrar, não pode nem passar em frente ao estádio. Se não tiver essa consciência, não sai desse lamaçal. Esses jogadores e o treinador vão passar. A história vai ficar aí. Então tem que ser uma reação urgente. E é nesse jogo de quinta-feira, 21h30, contra o Vila Nova. Ficamos devendo aqui a informação. Vamos ao portal carlosbatista.com.br. Tem uma matéria falando dos ingressos. Você pode conferir, tá tudo lá. Mas o preço é exatamente o mesmo, né? Tem setores do estádio com ingresso 40 e 20. 40! Sensacional! 40 e 20. Conseguimos colocar aí a vinheta gravada especialmente pelo Chitãozinho Chororó para quando tem ingresso 40 e 20.